Boa noite a todos. É sempre um prazer, é sempre uma alegria aqui. Este ano eu estou voltando pela terceira vez, reforçando sempre um tema que me entusiasma muito e que tem sido a prática quase que diária e uma decisão de vida que foi tomada mais recentemente, que é buscar dentro de si o potencial divino, o que existe de diferente, o que existe da essência que pode modificar a nossa vida. Vocês viram nessa introdução breve que a nossa colega Célia leu o que aconteceu com Paulo de Tarso. No momento em que Paulo cria um movimento, no momento em que Paulo é tocado, no momento em que Paulo faz da sua atividade, da sua hiperatividade, da sua combatividade, a identificação com a potencialidade divina, guiado por um espírito elevadíssimo, por um mestre, ele começa a modificar toda uma atitude, todo um comportamento. E assim como Paulo, muitos outros criaram esse movimento, muitos outros fizeram essa recriação e saíram do lugar comum da reação. Então, hoje eu trago um reforço ao que falei em março e que falei em setembro. Nós vamos mostrar, com a escolha de alguns textos e com alguns raciocínios em cima de outras leituras, porque não há nada escrito por mim, e sim apenas estou aqui muito mais como consumidor do que como produtor, e também muito mais como um experimentador do que uma genialidade, um palestrante. A propósito, não queria que vocês vissem, além dessa distância física, nenhuma outra distância entre vocês e a minha pessoa e o meu espírito. Por quê? Porque a maior parte das vezes eu não estou aqui, eu estou aí. E até bem recentemente estava fazendo os cursos básicos e hoje contribuo. Então, há toda uma experiência que pode ser vivida e há toda uma oferta desse potencial divino para quem quer aproveitar. E é isso que eu vou trazer para vocês. Não posso iniciar sem convidá-los a fazer uma reflexão sobre o propósito da vida. Existe um propósito exterior e existe um propósito interior. O propósito exterior, de um modo geral, ele está relacionado à questão profissional, à questão dos títulos, à questão da aquisição de posses. Por quê? Porque em determinado momento o ser humano tem a necessidade da sobrevivência. E essa sobrevivência, ela é superada. Não estou aqui me referindo às pessoas que passam fome ou passam necessidades básicas, mas de um modo geral, e o que aqui estão presentes, estão alimentados, estão vestidos, e estão aqui em busca de um outro tipo de alimento, de um outro tipo de fonte. E se vocês repararem, para essa preocupação com a sobrevivência, ela já foi superada. Só que ao ser superada, nós temos necessidade de um algo mais. E sempre há alguém para nos dizer que nós devemos ter mais um título acadêmico, que nós devemos ter uma posição, uma promoção dentro da empresa, que nós devemos ter a aquisição de um bem material, seja ele para transporte mais cômodo, seja ele para a gente dormir, para a gente viver. Enfim, nós alcançamos de um modo geral essas etapas que chamam de prosperidade. E eu pergunto a vocês, ficamos satisfeitos quando adquirimos mais um bem material, quando adquirimos mais um título? Isso está preenchido? De um modo geral, não. Se assim fosse, nós não veríamos tantos atores, tantos artistas, cantores e pessoas que têm fama e têm dinheiro, às vezes cometendo suicídio. Tivemos recentemente, nesses últimos anos, vários exemplos que nós não vamos aqui reforçar, mas vocês conhecem muito bem. Então, nós temos que ter um alinhamento entre esse propósito exterior e o propósito interior. E é preciso que cada um de nós se pergunte, como em determinado momento me foi perguntado quando eu tinha uma manifestação somática
e que me incomodava muito. O que é que você faz dia após dia? Em que é que você pensa? Em que é que você atua? O que é que você produz? Tirem das horas de cada dia o que dorme, o que come, o que está no trânsito, o que está trabalhando, e veja quanto tempo sobra. E esse tempo que sobra está sendo dedicado a quê? A mais propósito exterior ou propósito interior? Porque nós precisamos ter tempo para consolidar, ou para estimular, ou para dar mais consistência a esse propósito interior. Esse alinhamento dos dois propósitos é que pode trazer mais consistência, mais robustez às nossas metas. Porque não adianta você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e ser um sucesso de venda, um sucesso de público, e você ter na história que passou algum tipo de sofrimento, algum tipo de sensação de vazio. Então esse alinhamento é muito importante. Daí uma música que deve ser lembrada, e eu sempre lembro, a música Ouro de Tolo. A música Ouro de Tolo, de Raul Seixas, traduz muito bem esse tipo de sentimento. Porque em determinado momento ele diz nas estrofes que devia estar contente, porque ele tem um emprego, porque ele tem um carro, porque ele tem isso e aquilo, e ele sente esse vazio. E, de um modo geral, é esse vazio que faz esse encontro como nós temos aqui, já que essa casa não está oferecendo nenhum tipo de outra aquisição que não seja a aquisição espiritual, que não seja essa paz que independe dessa parte externa. Então, vamos pensar nesse primeiro destaque. Um outro exemplo que é dado em um livro de uma jornalista é a síndrome de não tenho bastante. Percebam que nessa guerra, nessa briga, nessa luta pelo propósito exterior, nós estamos acordando e com a sensação de que nós não dormimos o bastante. E não temos bastante tempo para tomar café. E não temos bastante tempo para trabalhar. E chega ao final do dia e nós não tivemos bastante tempo para um bocado de coisa. Então, nós estamos muito pautados nesse propósito exterior. E nós não estamos alinhando com o propósito interior. Por isso que nós sofremos. E cada dia é uma batalha. E não deve ser isso. Nós somos filhos de Deus. E nós merecemos a felicidade. Mas como disse Dona Canô, para ser feliz é preciso ter coragem. É preciso que você rompa algumas amarras. Então, o primeiro destaque é alinhar o propósito interior com o propósito exterior. Mas é possível que ainda persista a preocupação com a prosperidade, porque há ainda entre nós uma identificação muito grande com o corpo. E ela pode ser tão intensa que, a despeito de todos esses conhecimentos, de todas essas palestras, de vivências, de retiros, de livros e mais livros lidos, a gente ainda continue persistindo nessa identificação. É possível porque até os discípulos de Jesus Cristo o abordaram perguntando: o que comerei, o que beberei, o que vestirei? Vocês devem lembrar dessa passagem. Essa passagem, inclusive, é destacada no livro O Intérprete de Deus, de Adenauer, o primeiro volume, onde ele pega Mateus 6,31 e destaca a pergunta que foi feita: o que comereis, o que bebereis? E Cristo responde: portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que vestiremos. O que traduz basicamente o que estávamos conversando há pouco sobre o propósito exterior. E Adenauer, como intérprete da psicologia do espírito, traz alguns textos que eu vou me permitir a ler para não pecar pelo erro de algumas palavras. O que é que ele responde? Não se trata de viver de forma irresponsável, mas de entender que a vida é mais do que cuidados com o corpo físico. O alerta que é dado por Mateus em 6,31 é para mostrar que há algo real a se preocupar,
algo que está além das formas e que interessa diretamente ao ser humano. Esse algo mais que estávamos falando agora há pouco, é o Espírito, que de nada disso precisa e que deve tomar consciência de seu processo evolutivo. Tudo gira em torno da consciência do Espírito, a quem cabe conduzir o seu processo e construir sua alegria e sua felicidade. Faço um parêntese para dar um destaque mais ainda dessa consciência de ser espírito, que alguns anos atrás, e eu não me canso de repetir isso porque teve um significado muito grande para mim, na sala de Adenauer, quando entregaram para ele um impresso com o logo e o título da Universidade Livre do Espírito, o primeiro título estava lá, Universidade Livre Espírita, e ele pediu para corrigir. E na hora todo mundo ficou surpreso, porque não nos parecia que havia algo a ser corrigido. E ele falou, não, precisa ser corrigido. O título não é Universidade Livre Espírita. O título é Universidade Livre do Espírito. Aqui não se obrigará ninguém a ser espírita. Aqui não se obrigará ninguém a ter a absorção do sistema de credos, da doutrina que é aqui proferida. Mas sim, aqui nós queremos a consciência de ser espírito. Então, vejam que este é um outro destaque. Ao se alinhar os propósitos e ao ter a consciência de ser espírito e a vivenciar, inverter mesmo. Porque, como se não bastasse, nós podemos fazer um outro destaque. No livro A Trilha Menos Percorrida de Scott Peck, ele diz que o corpo pode passar por mudanças, mas não evolui. E o espírito pode evoluir. As academias podem fazer alguma coisa com o abdômen, pode definir um bíceps. O botox pode segurar um pouco aquela bochecha que está caindo, mas não vai poder ficar durante muito tempo. A velhice é inexorável. O corpo vai se deteriorar. Mas o espírito, nesta encarnação e em outras encarnações, ele pode criar novos padrões. Então, amigos e amigas, este é outro destaque, esse é outro movimento, esse é outro convite, a consciência de ser espírito. Uma inversão. Por que uma inversão? Porque o corpo, ele está preso ao sensório e a alma não vai poder deixar de pedir o que lhe cabe. O espírito não vai deixar. Corpo satisfeito, o espírito que é a parte dele. Não tem como você satisfazer o sensório se você não satisfaz a alma. Não tem. A alma tem necessidades que o sensório não pode bastá-la. Então, este é outro convite. E eu vi, naquele momento em que eu vi a correção do impresso, aquilo para mim ficou marcado. Tem alguma coisa aí que eu não estou ainda captando. Mas cada vez mais ficava forte essa consciência. Convido-os a entrar neste outro movimento. Consciência de ser espírito. E ao ter consciência de ser espírito, ao fazer essa inversão, nós vamos automaticamente fazer a seguinte pergunta: que força é essa que, apesar dessa letargia, dessa resistência natural, que força é essa, apesar dessa preguiça, dessa vontade de ficar na zona de conforto e que nos impulsiona a evoluir? Que força é essa que faz vocês estar aqui quando tem todo um apelo na cidade inteira, desde televisão, desde show, desde casas noturnas, desde bares e restaurantes, e estarem aqui? Que força é essa que nos impulsiona a evoluir a despeito de tudo isso? Essa força é o amor. O amor que está escrito ali na parede, que é a força propulsora do universo. E de onde vem esse amor? O Scott Peck também registra isso. De onde vem toda essa força para que a gente possa evoluir? Nós não podemos responder cientificamente. Não podemos. Mas para explicar o milagre da graça, para explicar o milagre da evolução, sim, há uma explicação. A existência de Deus. Ou nós nos envolvemos com essa existência de Deus e passamos da questão da crença para a questão da experiência, ou nós vamos ficar no vazio teórico. E Deus
não é teórico. Deus é preciso que se descubra o significado. Na hora que você faz o movimento de alinhamento dos propósitos, que você toma consciência de ser espírito, você precisa saber qual é o significado da existência de Deus para a vida de cada um. E eu trago do livro Conhecendo o Espiritismo um outro registro do próprio Adenauer, quando ele diz que a existência de Deus passa a significar uma importante âncora psíquica para um permanente diálogo interno. Diálogo interno que foi lido no texto inicial por Célia. Diálogo que embate, verdadeiros embates que Paulo de Tarso fez quando o seu ego brigava com o seu ser espiritual. Esse é o embate franco e verdadeiro que nós devemos fazer para que a gente possa fortalecer o espírito e para que coloque o corpo no lugar que lhe é devido. E ter uma necessidade de compreensão de um objetivo maior de trabalho em favor da vida do universo. Esse é o significado da existência de Deus que está registrado no Conhecendo o Espiritismo por Adenauer. E qual a visão, amigos e amigas? Qual o entendimento? Qual a percepção? Qual a compreensão? Qual a concepção prática de Deus em nossa vida? Se já temos o significado da existência de Deus, que nos estimula a esse embate, a esse diálogo interno, nós precisamos ter uma concepção prática, sairmos da questão teórica. E aí vamos buscar na ciência da religião de Paramahansa Yogananda um trecho belíssimo, pequeno, que eu vou também me permitir a ler na íntegra. Ele diz o seguinte: a nossa ideia comum é de que Deus é sobre-humano, Ele é infinito, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Nessa concepção geral, há numerosas variações, interferências de religiões, de dogmas, de tudo. Seja qual for a ideia que tenhamos de Deus, se essa ideia não influencia nossa conduta diária, se essa ideia não inspira a nossa vida cotidiana, um guru do porte de Yogananda diz o seguinte: tal concepção não tem nenhuma utilidade. Se a ideia de Deus não for de tal maneira que nós não possamos incluí-la em tudo, não dispensá-la em nada, seja ganhando dinheiro, seja se relacionando, seja trabalhando, seja dirigindo, em qualquer atividade, nós devemos incluir Deus, Deus, Deus. Portanto, Deus deve estar em tudo e a todo tempo. Então, esse é mais outro destaque, esse é mais outro movimento que nós temos que fazer, além do alinhamento dos propósitos. Esse é outro movimento que nós temos que fazer, além da consciência de ser espírito. É ter a visão e a percepção e a concepção prática de Deus. E isso é difícil, isso é fácil, quem já fez? Nós vamos a uma série de perguntas. Como está nosso relacionamento com Deus? Como obter, então, essa concepção prática? É privilégio de algumas pessoas? Que exemplos nós temos de seres humanos que fizeram uso prático da existência de Deus? Ou dessa força, ou qualquer outro nome que vocês queiram dar, diante de dores, sofrimentos e perdas? Como alguns seres humanos mantiveram a paz e a alegria, o entusiasmo, diante das ocorrências do dia a dia? E por que essas situações, essas polaridades, têm respostas diferentes entre esses seres humanos? E nós estamos nos identificando com o quê? Com o que foi de diferente desses seres humanos? Ou com o que está nos fazendo sofrer? Estamos nos identificando com as potencialidades, com as nossas capacidades? Ou estamos nos identificando com as limitações, com as imperfeições, com as fragilidades humanas? Então surge um outro movimento, que é o movimento em que nós temos que escolher o que nós vamos absorver. E o exemplo e o modelo está nesses seres humanos. Esse é um momento que eu queria até que vocês me ajudassem. Que seres humanos, então, optaram por o amor e não o oposto do amor? Que seres humanos optaram pelo amor e não pelo medo? Que seres humanos optaram pelo amor e não pela raiva? Que optaram pelo amor e não pelas fragilidades humanas? Que seres humanos, diante de injustiças, diante de doença, diante de prisões,
tiveram respostas totalmente diferentes das reações comuns. Cite-me alguns. Quem ficou preso durante muito tempo? Quem foi injustiçado? Quem doente levava a vida de forma saudável, de forma entusiasmada, de forma estimulada? Me digam algum. Irmã Dulce tinha doença pulmonar obstrutiva crônica. Irmã Dulce nem sequer poderia deitar completamente, porque ela não tinha capacidade pulmonar para isso. E às vezes a gente se incomoda com um colchão que não está bem ajustado, porque está duro, ou o travesseiro. Você teve um determinado hotel que tinha cardápio de travesseiros, eu nem sabia que tinha isso. Né? Então há uma série de apelos para esse conforto e o corpo começa a ser privilegiado. E nesse momento que alguém cita a irmã Dulce, a gente vê que a despeito da doença, o espírito era forte. Mas que outro exemplo nós poderíamos ter? Mandela, citado aqui pela colega Ana Carmen, Mandela ficou 26 anos na cadeia, dos quais 11 a informação é de que ficou sem ver a sua família. Mandela sai da prisão e vai pleitear um cargo eletivo e coloca como vice-presidente o gerente do apartheid, aquele careca. Não tenho nada contra os carecas, mas foi escolhido. Quem foi escolhido para ser ministro? O líder Zulu, que tinha no seu ego entrado em algumas aldeias e tinha abatido, tinha assassinado crianças, velhos e jovens também. Quem mais? Gandhi. A grandeza de Gandhi, o compromisso com a verdade, o compromisso com a vida, Satyagraha, a ahimsa, a maneira da não violência, a forma como Gandhi se portava. E aí a gente já é oportuno falar de um texto que eu trago aqui. Vou me permitir a ler também esse texto, porque em determinado momento perguntaram para ele: Gandhi, o senhor é um homem excepcional, não deve esperar que o mundo tenha seu comportamento. E ele respondeu: é curioso como nos iludimos, imaginando que podemos melhorar o corpo, mas que é impossível despertar os poderes ocultos da alma, do espírito. Sou um mortal tão frágil como qualquer mortal, mas reconheço que possuo humildade bastante para confessar meus erros e corrigir os passos que deis. Admito também que tenho uma fé inalterável em Deus e na bondade de Deus e uma paixão muito grande pela verdade e pelo amor. E ele termina esse pequeno texto de uma forma belíssima. Ele pergunta: mas não é isso que toda pessoa tem latente em si? Esse potencial? Será impossível multiplicar as exceções de modo a torná-las a regra? Será que nós vamos sempre repetir que é difícil perdoar, que é difícil compreender, que é difícil aceitar, que é difícil ter paciência, que é difícil ter prejuízo, que é difícil, que é difícil, que é difícil? Será que nós não podemos multiplicar essas exceções? E essas exceções existem. E nós somos capazes, quando nós defendemos um amigo fraterno, quando nós intercedemos para fazer justificativas, para explicar que o erro, a falha de alguém que nós queremos bem é de uma pessoa que tem limitações e nós a compreendemos. E às vezes, pouco tempo depois, não temos a mesma compreensão quando é uma outra pessoa que nós não temos a mesma simpatia. Então nós temos esse potencial. É a mãe que ama o filho que vai para o presídio, mesmo um criminoso de um crime hediondo, e ela o ama. É o perdão que é feito para aquela pessoa que a gente gosta e que comete erros e que comete falhas, principalmente nessa relação de mãe e filho, pai e filho, amigos fraternos. Então, nós temos que fazer essa exceção virar a regra. Por isso que nós temos que trabalhar muito mais no amor do que no oposto do amor. Precisamos nos identificar muito mais com as nossas potencialidades do que com as nossas fragilidades. Por que se identificar com a dor? A dor não redime, a dor não salva, a dor não paga dívidas morais.
Estou em outro texto, um texto de Djalma Margolo. A dor não resgata erros desta e nem de outras existências. A dor é apenas um sinal de que algo em nós está necessitando ser corrigido para que desapareça. Passo para outro texto de um guru chamado Sri Aurobindo, que ele diz: contudo, não busque a dor, pois não é esta a vontade de Deus. Busque somente a alegria de Deus. Quanto ao sofrimento, em qualquer forma que ele se apresentar, ele virá seguramente para ti em sua providência. No texto nós vimos o quanto sofreu São Paulo, porque tinha que vir, porque era a forma que havia para que Paulo despertasse. E tantas vezes quanto for necessário para nós, no texto de Aurobindo, ela virá. Então devemos suportar para que nós possamos finalmente descobrir o nosso coração, o coração de Deus de arrebatamento. Quem lembra do filme As Aventuras de Pi? Quem lembra de Richard Parker? O que é que poderia ser mais cruel, o que é que poderia ser mais devastador do que para um náufrago ter um tigre no mesmo barco? E Richard Parker é quem modifica toda a trajetória de Pi. É quem faz Pi usar a criatividade. É que faz Pi mudar o rumo. É que faz Pi fazer das exceções a regra. Quantos Richard Parker nós encontramos no nosso dia a dia? E quanto nós deixamos escapar? Quantos problemas nós não transformamos em oportunidade? Por quê? Porque nós nos identificamos com fragilidades e não nos identificamos com as potencialidades, mas nós as temos. Não sejamos como o piruá. Sabe o que é piruá? Aquela pipoquinha que não estoura, aquela que fica lá a despeito de todo o calor que vai para o fundo da panela. Os outros milhos, vai o aquecimento e vai estourando. Nós precisamos desse aquecimento. De vez em quando o Criador faz isso com a gente. Diz Yogananda que de vez em quando Deus coloca as mãos para nos ajudar em alguma coisa, nós sentimos primeiro a sombra. Se você ficar do lado de quem está fazendo um bordado embaixo, você não vai ver o que está sendo bordado. Só vê quem está por cima. Então não nos identifiquemos, não nos impacientemos com o que nós não compreendemos. Porque às vezes é essa forma, é o Richard Parker, é o aquecimento que vai fazer com que a gente possa criar esse movimento, o movimento de se identificar com as potencialidades. Vamos buscar em um presídio, em um campo de concentração, um outro exemplo de identificação com as potencialidades. O livro é Em Busca de Sentido. O autor é Viktor Frankl. Aqui, nessa mesmo púlpito, falado por Divaldo Franco, que citou o livro numa grande parte. Pois esse psiquiatra, quando foi preso, ele tinha, entre algumas crueldades, ele tinha trabalhos forçados e o alimento dele e de todos os seus colegas era de 200 gramas de pão e um prato de sopa de batata. E em determinado momento, 2 raciocínios surgiram no campo de concentração. Vou me permitir a ler novamente. Um grupo de presidiários diziam: será que nós vamos sair com vida desse campo de concentração? Caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. E Viktor Frankl, com o grupo dele, fazia um outro raciocínio. Esse parece lógico, né? Se eu não vou sair com vida, então de que vale esse sofrimento? Mas vejam a grandeza de quem se identifica com potencialidades e não com fragilidades. Veja a grandeza de quem vai buscar dentro de si o potencial divino. E não é nenhum santo. Não é nenhum santo. E ele diz: será que tem sentido todo esse sofrimento? Caso contrário, não faz sentido sobreviver. Sair com vida ou não deste campo de concentração é irrelevante. O principal é encontrar sentido. O principal é vencer o Richard Parker. É sobreviver, é sair desse naufrágio de sofrimentos do dia a dia e conseguir chegar em uma praia. E mesmo sem ter o agradecimento de Richard Parker, que saiu, entrou e nem olhou.
E foi o grande sentimento que o Pi teve. Eu queria que ele olhasse para mim. Eu queria ainda conversar com ele. Mas não há, na intervenção do Criador, nenhum tipo de obtenção de privilégios, como a gente também deve estar também nessa mesma esfera. Pois bem, identificamos também com outras conversas, com outras sugestões de que nós devemos ser o mais forte, nós devemos ser o mais esperto, nós devemos ter sucesso. E às vezes nós terminamos criando um movimento para adquirir essas qualidades, muito mais por medo do que por amor. E às vezes é o conselho bem intencionado de um cônjuge, de um pai, de uma mãe, e que quando fazemos esse movimento para ser esperto, para ter sucesso, que está por trás toda uma convenção social que define tudo isso. E nós deixamos de ser nós mesmos para satisfazer a satisfação de um outro, de um chefe, de um pai, de uma mãe. Esse é um movimento que não é salutar, porque esse não é um movimento pautado pelo amor, esse é um movimento pautado pelo medo. E você termina criando um movimento e deixando de ser quem você é para ser quem você não é. E nada melhor na vida do que você ser quem você é. Por isso que o próprio Scott Peck diz que diante de decisões e escolhas, os seres humanos muitas vezes deixam de escutar o lado de Deus e deixam de escutar o Deus que está dentro deles, essa essência, esse potencial, aquela voz que sussurra, que pode ser de um guia, de um amigo espiritual, de um anjo da guarda, qualquer nome que vocês queiram dar. Se escutarmos seriamente esse Deus que está dentro de nós, geralmente nós seremos aconselhados a seguir um caminho mais difícil e trabalhoso. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos perdoar, tolerar. Nós precisamos aceitar, precisamos ter paciência, precisamos ser desapegados. E de um modo geral, não é isso que acontece. Scott Peck diz que nós somos muito preguiçosos, porque é trabalhoso realizar esses debates internos. O debate interno que foi mencionado aqui com Paulo de Tarso, porque esses debates exigem tempo e energia, existe franqueza, exige sinceridade. O crescimento espiritual exige esforço. E reconhecer a preguiça ou o medo ou qualquer outra limitação é o primeiro passo para reduzir seus efeitos. Não nos envergonhemos. Antigamente até eu me vinha esse pensamento de ter vergonha de que meu lado sombra pudesse aparecer. Às vezes uma fechada na paralela e vinha aquela vontade que aquele rapaz lá na frente. Mas esse é o sentimento humano. Esse é o lado sombra. É o seu vizinho no sábado e tarde que resolve furar a parede e você está lá desejando que ele fique muito bem. Se você tem outros pensamentos, também não tenha vergonha. É o lado sombra. Essa é a energia que precisa ser gasta. Esse é o movimento que precisa ser feito para que você, reconhecendo a preguiça, reconhecendo aquele pensamento, você possa criar o primeiro passo para reduzir aqueles efeitos. Você confessar, admitir a ignorância é o alvorecer do conhecimento. É de um outro guru também. Pois bem, de outro texto que eu gosto muito porque me serviu em um determinado momento que eu estava em uma determinada noite muito insatisfeito e muito chateado com o resultado de uma reunião, eu fui buscar em Tomás de Kempis esses livros, esses textos, o que eu vejo nas palestras, servem como amigos. E hoje servem até parecendo como se fosse um tarja preta, porque basta que naquela noite eu mergulhe naquele pensamento, naquela reflexão, eu consigo às vezes ter uma paz e consigo dormir mais tranquilo. E assim foi nesse dia, quando eu muito aflito procurei em Tomás de Kempis no capítulo Adversidade e vi lá as seguintes frases: bom é passarmos às vezes por aflição, contrariedades, qualquer adversidade. Bom é que de nós façam mau conceito, ainda que nossas obras e intenções sejam boas, porque frequentemente nos conduz à reflexão e à humildade, e nos lembra que não devemos pôr esperança em coisa alguma do mundo. E termina dizendo: por isso devia o homem firmar-se de tal modo em Deus, que não lhe fosse necessário mendigar consolações humanas. Sabe lá o que é isso? Numa noite que eu estava aflito e ouvi um consolo como esse,
Não tem tarja preta melhor. Você dorme tranquilo. Por isso que nós devemos nos identificar muito mais com as nossas potencialidades do que com as nossas fragilidades, nossas imperfeições. E aí só fortalecendo o espírito, só alinhando o propósito interior com o propósito exterior. Todos nós que postulamos e refletimos sobre um Deus amoroso, eventualmente chegamos a uma única ideia: Deus deseja que nos transformemos nele. Segundo Scott Peck, essa é a ideia mais exigente da história da humanidade. Deus, vou repetir, deseja que nos transformemos nele. Uma coisa é acreditar em um Deus velho e bondoso, que cuidará bem de nós em uma posição mais elevada. Outra, diferente, é acreditar em um Deus que deseja que cheguemos à sua posição. A ideia de que Deus nos nutre ativamente para que possamos crescer e ser como Ele, nos faz encarar a nossa própria preguiça. E aí não vamos, nesse momento, nos identificar com as nossas fragilidades. Vamos sair da nossa área de conforto. Vamos sair do sensório e vamos entrar no mundo espiritual. Vamos vivenciar, vamos experimentá-lo. Busque Deus com sabedoria e amor. Esse é o conselho que Ele dá. Qual o propósito interior que nós temos? Qual o modelo que nós vamos seguir para a nossa vida? Se um atleta, para ser bem naquilo que escolhe, ele tem um treinador, ele tem disciplina, se nós vamos ser um atleta espiritual, nós precisamos também desse modelo. Nós precisamos de um propósito. E nós fomos criados à imagem divina. A essência divina existe em nós. Portanto, perceber isso dentro de nós, perceber essa imagem divina, é o que há de mais extremo, é o êxito supremo para cada um de nós. E nós precisamos acreditar nisso. Então, qual o modelo a ser seguido? Um dos postulados espíritas é a moral cristã. E um outro texto recomenda esse treinador, recomenda esse modelo. Yogananda, um yogi, fala no seu texto: Jesus Cristo é um excelente modelo a ser seguido. O divino selo, filhos de Deus, está oculto em cada alma. E Jesus citou isso nas Escrituras. De modo que nós devemos nos identificar com o amor universal, que é expresso no serviço material e espiritual a todos. Então nós saberemos quem foi Jesus Cristo. Afirmar em nossas almas que somos todos uma só família. Nós somos filhos de Deus. Mas quando nós falamos de Jesus Cristo, quando nós falamos dessa admiração, dessa experimentação, nós não podemos ficar só com essa imagem pendurada no pescoço ou pendurada em uma parede. Se assim fosse, os que fizeram descoberta, por exemplo, da eletricidade, se nós hoje só homenageássemos quem descobriu a telefonia ou quem descobriu a eletricidade, certamente, se nós não tivéssemos continuado, se nós não tivéssemos nos envolvido com aquela ideia, com aquela descoberta, nós estaríamos o quê? No escuro e não estaríamos nos comunicando. Então, amigos, amigas, no momento em que é sugerido o modelo de Jesus Cristo para ser seguido, não é apenas, podemos lembrá-lo através de fotos, é bem verdade, mas nós devemos que segui-lo, porque ele falou isso para os seus discípulos, quando foi perguntado a eles o que é que eles deviam, de que somos capazes. E ele respondeu, João 14:11, eu vos digo que aquele que tem fé em mim também fará as mesmas obras que faço, e fará as obras maiores que estas. Então, era o convite, ou seja, não fique ligado no fenômeno. Estamos numa casa espírita, uma casa que tem fenômenos. Não nos prendemos no fenômeno, prendemos-nos sim no convite, nesse movimento para ser algo diferente, que era o que Jesus Cristo queria. E eles perguntaram, o que é que nós devemos buscar? E Jesus Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Mas os próprios discípulos insistiram e perguntaram aonde estava o reino de Deus. E ele disse, o reino de Deus está
Aonde? Está dentro de vós. Eu e o Pai somos um. E quando os fariseus o acusaram de blasfêmia, porque ele estava dizendo que ele e o Pai eram um, ele falou: não fui eu que disse isso. Está nas Escrituras Sagradas que vós sois deuses. Então, amigos e amigas, ao alinhar o projeto, o propósito interior com o propósito exterior, ao tomar consciência de que somos espíritos, ao enxergarmos e concebermos um Deus que é parte de nós e que pode ter uma utilização prática para o nosso dia a dia, ao nos identificarmos baseado em todos esses exemplos que vocês deram, e tem exemplos também de anônimos que nos surpreendem com suas recriações, ao criar esse movimento também para nos identificarmos com as potencialidades, certamente nós encontraremos esse algo mais, porque a humanidade está empenhada em uma eterna busca daquele algo mais, que segundo espera vai trazer felicidade completa e sem fim. Mas para os espíritos que procuraram e encontraram Deus, essa busca terminou. Ele é esse algo mais. Ele é que está em você. Ele é esse potencial divino. Ele é toda a possibilidade real de transformarmos o sofrimento em paz. E se não estiver em algum momento em paz, aceite a sua inquietação, perdoe a você mesmo e tente aceitar a sua inquietação, porque encontrará a paz nele, porque Deus estará com você. Namastê. Muito obrigado.